Olá, sejam bem-vindos ao mais um Boletim do Grid. Eu sou a Débora e esse é um programa que vai tratar sobre fake news. Esse episódio é um quadro dentro do Fim do Grid. Obrigado pela oportunidade, Bruno, de estar gravando mais um episódio aqui dentro do Fim do Grid. E hoje eu tenho dois convidados, o Gabriel Toledano do Aerocast e o Rubens do Boletim do Paddock. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado, Débora. Obrigado, Bruno, por mais um convite. E hoje vamos falar, desse tema que, por incrível que pareça, chegou até mesmo na Fórmula 1, saiu do âmbito da política e agora está ingressado na Fórmula 1. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel, eu falo do Aerocast, diretamente do Aerocast, fui convidado aqui, agradeço muito a participação. E não é só no automobilismo que tem a famosa fake news agora, né? Desde a eleição do Trump que esse termo foi cunhado. Não é só no automobilismo, não. Tem muita coisa. Gabriel, eu queria até te perguntar, porque você tem um podcast que trata sobre notícias, fala da parte técnica, da aeronáutica, essas coisas. E eu acredito que você, assim como a gente do automobilismo, acaba pegando muita notícia de fora, sendo informado por veículos de fora. E como que você faz essa filtragem para poder não cair nessas armadilhas de notícias falsas? Olha, Débora, na verdade é muito simples. As pessoas que tendem a complicar muito essa questão e pela vontade de querer dar uma notícia em primeira mão, elas acabam se atropelando e não fazem a checagem dos dados. Então, basicamente é o seguinte, na aviação é um mundo, vamos dizer que é um pouquinho parecido com o automobilismo pela tecnologia, tá? Porque a gente está no limite da tecnologia. Então, quando tem uma notícia muito incrível, assim, caraca, não, isso não é possível que isso possa acontecer. Quando te instala isso na tua cabeça, você tem que tomar muito cuidado, porque se tem somente em uma fonte, somente em um lugar que essa notícia saiu, você tem que se preocupar, você não pode sair repercutindo tudo, porque pode ser um cara querendo te trollar, fazer alguma coisa, sei lá, qual é a intenção dele. Então, geralmente na aviação, quando você tem veículos que você confia, aí é um pouco melhor de você repercutir. Só que quando tem uma só notícia num site russo, sabe, aí complica, aí é bem difícil. Então, pra mim, o que eu faço no meu podcast é o seguinte, eu espero para ver se outros veículos vão fazer também. Então, ao invés de eu sair querendo dar a notícia primeiro, eu prefiro aguardar, ter prudência de aguardar, mesmo que eu fale depois. Isso hoje em dia já não existe mais, esse problema aí porque eu fui o primeiro a falar. Pode falar palavrão aqui, não? Pode sim. Então, se eu for o primeiro, foda-se se eu for o primeiro, sabe? Não importa, importa eu falar a verdade. Então, a notícia de fora, quando ela acontece, é muito perigoso você sair pegando tudo assim, né? E fora a checagem de data, você checa quando que foi falado, aonde que foi falado, quem falou, quem repercutiu, tudo é um contexto que você tem que pegar, né? Então, é muito difícil assim, de analisar no mundo da aviação. A Fórmula 1 também é bem parecido nesse sentido, porque a gente tem alguns sites de referência lá fora, né? E os daqui do Brasil estão difíceis. A gente tem realmente esses sites de fora e o que acontece às vezes é, eles estarem numa mesma coletiva e aí cada um tem um dado diferente e aí quando você, lê os dois, você acaba meio que percebendo que tem meias verdades em cada notícia. Que não é tudo certinho, do jeito que um planta ou do jeito que o outro acaba vendendo. Não, mas eu não entendi. São dois veículos diferentes e quando colocados numa coletiva, quando vão fazer pergunta para o entrevistado, são dados diferentes, é isso? Isso, cada um acaba usando o posicionamento do veículo. Então, eles acabam analisando as coisas de um jeito diferente. Ah, tá. E aí, às vezes, quando você vai cruzar os dados, tem coisa que não casa. Fulano falou tal coisa em tal data. Assim, numa coletiva. Eles vão falar de algum carro que vai ser lançado. E aí fala alguma coisa diferente, e aí você percebe que é do posicionamento do veículo, mas você só acaba percebendo isso quando você acompanha os veículos simultâneo, assim.
uma pessoa que acaba vendo apenas um não pega essas diferenças. Ah, entendi. Não, realmente, se você tiver oportunidade, o ouvinte que tiver oportunidade de sempre acompanhar todos os sites de notícia ao mesmo tempo, porque é como a Débora falou, né? Você tem, por exemplo, na Motorsport vai ter um direcionamento de notícia, Motorsport europeia, vamos deixar bem claro aqui. E, sei lá, de repente na Autosport também, que é europeia, vai ter um posicionamento um tiquinho diferente e a notícia vai ser essencialmente a mesma, né? Eu acho que é interessante isso. Você também ter um senso crítico, pensar com a sua própria cabeça, né? Interpretar a notícia também. É realmente uma coisa que a gente também acaba aprendendo na faculdade de jornalismo, é sempre dar a oportunidade de verificar em todos os meios possíveis e não acabar dando uma notícia assim, logo de cara, só pela satisfação de estar encaminhando essa notícia. É uma das coisas... Pode falar. Não, por favor. É até uma das coisas que eu noto, né, com o Rubens do Boletim do Paddock, porque às vezes o site da gente, né, porque eu também faço parte, a gente acaba não postando as coisas de imediato e acaba valorizando essa coisa de ter mais conteúdo e trazer uma notícia com mais informação, não é, Rubens? Uma das coisas que até mesmo eu optei no site no começo foi de não ser um portal de notícias de uma forma que fosse já de imediato. Até teve uma época que eu queria fazer isso, mas só que foi um período em que eu via que o Brasil, pelo menos os portais, pecavam muito nessas questões de cruzar informações. Primeiro que eu tinha que traduzir tudo de fora. Então eu já corria um risco de traduzir ou interpretar algo errado. E quando você pegava uma notícia aqui no Brasil, você já pegava uma notícia traduzida, que muitas vezes estava muito mal traduzida, estava literalmente Google Tradutor. Então, aí com o tempo eu fui vendo que o risco é muito maior do que o benefício. O risco de trazer notícias, noticiar o dia a dia da Fórmula 1 ou do automobilismo é muito maior do que você não ter essas publicações. Então, visando isso, a gente optou, porque olha, quando a gente for trazer uma notícia, vamos sempre aguardar, mesmo que passe 2-3 dias, não tem importância. Nem que seja mais uma questão da gente não noticiar, mas a gente dar a nossa opinião sobre aquele assunto, é melhor do que querer ter a notícia publicada e correr o risco de ser uma fake news ou ser uma notícia mal interpretada até mesmo por quem obteve a informação de dentro da equipe, junto de um piloto, junto de um dirigente. Então, essa que é mais ou menos a linha que nós seguimos lá no boletim e que eu acredito que pelo menos está dando certo. Uma das coisas que vocês falaram, até o Gabriel falou que quando ele pega uma notícia, alguma informação de fora, ele espera, cruza informações com outros portais e verifica números, datas. Isso daí a gente faz bastante até nos posts históricos. A gente sempre busca mais de uma fonte, né? Porque mesmo que é um fato histórico, vamos supor, você pega de um piloto que Ayrton Senna aqui, tudo que é dele é notório, todo mundo conhece, mas sempre você corre o risco de ter uma ou duas informaçõezinhas erradas, números trocados, que às vezes o texto tá tão bom, mas só que naquele pequena falha ali daquela data, daquele número, ou até uma informação errada, você perde toda a credibilidade do texto, vamos pôr assim. Então aí o colunista fica manchado nesse momento. Até porque, Rubens, isso que você falou anteriormente é importante sobre a tua linha editorial, de você não se importar muito de não querer dar a informação logo na frente. Porque, cara, vamos ser sinceros aqui, vai. Sai uma notícia que a gente se interessa muito, pelo menos eu faço isso, tá? Eu não sei se todo mundo vai fazer também. Mas você se interessa muito por uma coisa, você vai caçar, por exemplo, vou dar um exemplo mais comum aqui, vai. Você vai caçar no jornal O Globo, você vai caçar no G1, você vai caçar no UOL, você vai caçar no Terra. Porque cada um dá uma informação um pouquinho a mais do que o outro. Então eu, particularmente, gosto muito de me cercar de várias fontes para, primeiro, pensar com a minha própria cabeça, segundo, para ter outras informações e assim... Eu não fico acessando o site porque, não, o cara lançou primeiro, eu vou dar preferência para ele. Não. Se o cara que te acompanha, Rubens, com certeza ele gosta do jeito que você escreve. Ele gosta do jeito que você pensa, ele gosta do teu estilo
editorial, ele tá interessado no teu conteúdo, ele não tá interessado se você tá lançando a notícia primeiro ou não, pô. Isso é coisa da década de 70, 60, sabe? No início da imprensa, que não tinha como verificar, o cara, se ninguém lançasse, não tinha como esperar o outro. Alguém tinha que lançar primeiro. Então, hoje em dia não, hoje em dia é diferente. O meu ouvinte, ele não está interessado que eu vou lançar um programa falando pela primeira vez sobre alguma coisa. Não, ele quer o nosso jeito, a nossa brincadeira, o jeito descontraído de falar sobre aviação, não deixando a parte séria de lado. Então, eu acho que não tem muito isso, né? A CNN... hoje em dia, depois do Trump que ele fez lá com a CNN, virou chacota internacional, porque putz, realmente tinha algumas notícias que eram mentirosas, eram plantadas. Eu acho que não é essa linha editorial que a gente se dispõe a fazer, pelo menos eu nunca vi vocês fazerem isso também. Eu geralmente, quando eu tô fazendo os meus textos, eu busco tentar fazer a forma mais correta. Geralmente, quando eu tô fazendo principalmente os textos de review da corrida, porque eu tô assistindo a corrida e já tô fazendo o texto e olhando, acabo tendo auxílio do aplicativo da Fórmula 1 para poder fazer. Então, às vezes, eu acabo pegando assim, tipo, vamos supor, o Sainz bateu em tal curva, e eu não consegui pegar o número daquela curva, eu deixo tipo uma observação no meu texto e depois eu vou fazer a checagem no aplicativo. Sim. Ou às vezes também eu acabo fazendo assim, eu vou colocar as fotos da corrida, né? Então, o Twitter da Fórmula 1, de vez em quando, eles colocam esses dados precisos, tipo, fulano bateu em tal curva, fez uma ultrapassagem em tal lugar. Então, eu acabo usando também esse método para poder checar o meu próprio texto, para não deixar coisa errada. E o que eu vejo algumas vezes é de entrar em outros sites para poder também ver os reviews das corridas deles, porque é legal ter uma segunda opinião, né? Claro. E aí, às vezes eu acabo pegando, tipo, acabou no texto tá a curva errada, o lugar da ultrapassagem errado, e aí eu falo, eu já fiz a checagem 2 vezes, e nessa ânsia, muitos dos portais quererem publicar logo quando a corrida acaba, eles acabam deixando coisas erradas. Não, isso é horrível, porque, primeiro, você vai desinformar o teu leitor. O leigo, acho que ele vai ficar ok. O Sainz bateu na curva 2. Se o Sainz bateu na curva 2 ou se bateu na curva 5, pro leitor leigo, não vai fazer a menor diferença. O problema é o cara que já é um pouco mais entendido, que viu a corrida, ele olha lá, mas não foi na curva 5, foi na curva 2, peraí, tem alguma coisa errada. Aí você acaba confundindo a cabeça do cara à toa. Assim, por incompetência da checagem, você confunde a cabeça do cara. O cara, obviamente, você confunde uma vez, confunde 2, confunde 3, você não vai confundir a 4ª. O cara já não vai nem te ouvir mais. E isso é verdade, é realmente verdade. A pessoa acaba abandonando a leitura do seu texto ou até a credibilidade do que você está tentando passar para ela. A gente vê hoje em dia notícias que as pessoas tentam fazer com que virem furos, mas olha, se você for parar para pensar, como é que era o jornalismo de Fórmula 1 lá na década de 70, no Emerson Fittipaldi, aqui no Brasil? Era praticamente desmatando, né? O bandeirante lá, cortando mato e tudo mais. É essa ideia que eu tenho, o cara é desbravador, que tinha que mandar acompanhar a corrida, sei lá, em Kyalami. Não sei nem se Kyalami era na década de 70, mas enfim, uma corrida muito longe. E o cara tem que mandar a informação aqui pro jornal impresso no Brasil, porque não tinha internet naquela época. E o jornal, lá um jornalista redigia a notícia toda, formatar a notícia toda. Então imagina, um ruído de comunicação entre o cara que tá lá no circuito, e ele viu o que aconteceu, mas de repente tava lá no final, ele não conseguiu ver direito. Aí já tem um ruído que ele passa pro jornalista, o jornalista escreve e aí sai. Imagina, né, como é que era. Eu acho que o jornalista daquela época era um herói, de verdade. Tem só uma historinha bem curiosa sobre essa questão de noticiar, principalmente notícia falsa sobre Fórmula 1. Não foi falsa, mas foi uma falha na comunicação, que foi o Galvão Bueno e o Reginaldo Leme, num desses corridas na Europa da década de 70, comecinho da década de 80, passou a informação errada, eles só ficaram sabendo, eles fizeram, se eu não me engano, foi na Áustria, eles foram para Londres, o voo veio para o Rio de Janeiro e só ficaram sabendo que eles erraram no Rio de Janeiro. Então,
pra você ver como naquela época, é que naquela época não ia ter o mimimi todo do Twitter, né, do pessoal reclamando, mas hoje, assim, essa questão de informações, o que pelo menos assim, pro leitor, pro ouvinte, né, ter uma noção de como eu faço. Eu tenho uma ferramenta do Google, que o Google pega, fica pesquisando a todo momento aquela palavra para mim e só busca as notícias que são referentes àquela palavra, que nem vamos supor. Hoje, da nossa gravação, é aniversário do Michael Schumacher. Então o Google pesquisou tudo que saiu sobre o Michael Schumacher e me manda um resumo em e-mail. E nesse daqui eu já filtro o que eu quero. Então eu só coloco portais que sejam com o nome .com.br, por exemplo. Ou que seja .com, mas que não tenha WordPress, Blogspot, então, ou seja, já corta blog. Já que tenha protocolos de segurança. Então já faz com que tenha um filtro aí de, pelo menos, de confiança daquele site. Significa que a pessoa investiu um dinheiro para ter um protocolo de segurança no site dele, ela investiu no domínio, então já começa a criar uns critérios aí melhor. Tudo bem, a gente sabe que alguns portais aqui no Brasil noticia qualquer coisa, mesmo estando com essas informações. Mas isso, com o tempo, você vai criando filtros. Nunca pegar uma coisa que tá bombando no Twitter. Tá bombando no Twitter, 10, 20 pessoas tá falando. Eu já vi blogueiro, jornalista, youtuber pegar simplesmente um tweet e fazer um vídeo, fazer um texto em cima de um tweet de um blogueiro que só que ele é amigo do parente de um vizinho de uma equipe e o cara trabalha em cima daquilo. Então, eu já vi isso assim, e você falava, não, cara, não faz isso. Pra vocês terem uma ideia de que já aconteceu, foi de falarem do Felipe Nasser, de uma equipe, sendo que ele já estava totalmente descartado, a equipe que eles estavam pregando ele já estava com 2 pilotos já contratados, estava tudo certo, mas só que no Brasil aqui, por causa de 2, 3 tweets de pseudos jornalistas da Europa, que tipo também é aqueles que ficam só soltando as coisas para ganhar RT e movimentação, noticiaram que o Felipe Nasser estava na Renault. E aquilo, tipo, bombou, o pessoal, nossa, sensacional. Quando perceberam que não tinha, todo mundo escalou. Aí, tipo, não falamos nada, não fizemos nada, mas só por quê? Por causa de um tweetzinho besta em que surgiu lá e a pessoa achou que ia ser a notícia do século. Mas, assim, tipo, busca informação. Essa história, claro, todo mundo quer saber, durante a Silly Season, todo mundo quer saber quem é que vai tomar o lugar de quem. Isso é natural, é natural do fã de Fórmula 1. Até natural do próprio jornalista também de Fórmula 1 querer dar uma notícia. Só que, cara, essa questão não tem como, não é sólida. A gente viu agora, a gente pode falar do que aconteceu? Pode, à vontade. Sim, a gente gostaria mesmo de entrar nesse assunto. Tá. A gente viu agora acontecer nas últimas semanas aí, antes do Réveillon. Cara, eu não sou produtor de conteúdo de Fórmula 1, não tenho blog de Fórmula 1, não faço nada da Fórmula 1, eu só gosto de Fórmula 1 e gosto de vocês porque a gente consegue falar, eu não tenho nenhum amigo meu aqui que eu consiga falar. Então, eu acompanho o que vocês fazem. Então, tem jornalista que já criticou vocês e, lançou uma besteira, lançou um negócio muito frágil sobre uma notícia do Kubica na Williams. Afirmando com todas as palavras e falando assim, não, olha, o que estão falando aí que talvez vai ser, talvez não sei, é tudo besteira. Ele já está confirmado na Williams e o resto é mimimi. Cara, como é que você fala um negócio desse, velho? Não entra na minha cabeça um jornalista que ele se dispõe a ser grande, a escrever para um portal grande, e dá esse tipo de notícia tão frágil. Cara, a gente teve... Foi quando que teve? Foi 2015 ou 2016 que teve aquele problema com o Nasser na Sauber? Com outro piloto. Esqueci o nome do outro piloto. Eu acho que foi 2015. O Van der Garde. Foi no começo de 2015. Então, foi antes da corrida na Austrália, não foi? Foi no paddock que aconteceu isso. Foi. O Van der Garde chegou a vestir o macacão da Sauber, pô. Então, você vê, imagina, o cara dá a notícia de que o Nasser tá na Fórmula 1, aí vê a imagem na transmissão oficial da Fórmula 1 Management, o Van der Garde lá com o macacão. E aí, a cara onde é que vai? Vai no chão, pô.
Então não adianta, esse tipo de notícia é muito frágil. E a questão da fake news é tão forte hoje em dia que o cara, ele mesmo sendo desmascarado, ele não arregou o pé, tá? Então a questão, como a gente estava falando, o que eu questionei ele, e em momento algum eu ataquei pessoalmente a figura do jornalista, eu sempre debati a ideia, o que ele estava falando profissionalmente, e ele se doeu. Então não adianta eu tentar falar alguma coisa, eu tentar questionar e o posicionamento arrogante dele continuar, mesmo sendo desmascarado. Ele próprio teve que engolir e falar pro veículo grande lá que ele escreve, e o veículo grande que ele escreve fez as desculpas por ele. Ele próprio não fez nada, ele não falou nada. Ele não falou, olha, realmente eu posso estar errado, não sei. E falando que tem contrato, que o Kubica tinha contrato, que não importa o que acontecer, ele tem contrato, e ficou martelando nessa parada de que tem contrato. E cara, eu não sou nada, eu não sou jornalista nem nada. Eu simplesmente apurei fora do Brasil. Eu apurei nos sites que estavam falando sobre o Sirotkin e fui questionar ele. Olha, cara, estão falando isso aqui, como é que você explica aí o teu posicionamento? Cara, foi simplesmente um questionamento, o cara espanou a rosca. Ele virou um coitadinho. Não, calma aí, cara, tá muito nervoso. Eu falei, cara, eu não tô nervoso, eu só tô te questionando, o que tá acontecendo? Você não é jornalista? Então é muito complicado isso. Eu ainda vou falar mais sobre isso, mas essa questão de fake news aqui no Brasil atualmente está sendo muito importante, porque a gente tem jornalistas com a mentalidade da década de 70, 80 e até o início da década de 90 fazendo notícias numa realidade de 2018, 2017, 2018, que é a dinâmica de Twitter, a dinâmica de site de notícia. Cara, em 5 minutos você pode criar um blog. Então é muita concorrência e os caras não estão sabendo lidar com essa dinâmica toda que está acontecendo hoje em dia. E estão com aquela cabeça de notícia da década antiga. Então isso é um problema grave, porque os leitores eles estão acompanhando, de repente, um cara que está falando uma besteira absurda, e só porque é grande, ele é desculpado. Ah, não, tudo bem, vamos deixar pra lá, deixa disso e tal, segue a vida. Não é segue a vida, pô. Tem gente muito melhor como vocês fazendo notícias, escrevendo muito melhor do que eles. Tá? E é uma realidade que não condiz com o aprendizado, porque, tipo, pelo menos eu, que tô indo pro 3º ano de jornalismo, uma das coisas que a gente mais aprende é checar, tanto que às vezes a gente fica até de saco cheio. A gente vai fazer, assim, um trabalho da faculdade, que nem a gente fez esse semestre de um jornal de bairro, e a gente tinha que ficar checando tudo, o que o vendedor tinha falado pra gente, se aquilo lá tinha fundamento, tinha que pesquisar em outros lugares, e às vezes isso enche o saco, mas é uma coisa que quanto mais você faz, mais entra em você. E o que parece é que muitos jornalistas esquecem disso, da checagem. E o que a gente também aprendeu na faculdade é que o que acontece às vezes é a linha editorial do próprio jornal. O jornal, às vezes, ele cobra esse imediatismo e ele não... Às vezes acaba barrando o jornalista de fazer essa pesquisa. Mas é uma coisa que deveria vir da conduta do próprio jornalista. É falar, não, eu não vou entregar uma matéria que não está pronta ou que está faltando alguma informação só para poder satisfazer o jornal de receber clique, conseguir vender jornal em banca. Porque o importante não é só noticiar. O importante é fazer a pessoa que está ali lendo, ela... se sentir que ela tá bem informada e poder confiar no que ela tá recebendo. Com certeza. É uma realidade cruel até, né? Porque o veículo ele tá atrás de clique. O jornalista tá atrás de escrever bem. Então são duas necessidades totalmente diferentes e antagônicas. Então o jornalista que quer... Vocês, por exemplo, vocês têm... o conteúdo de vocês, agora vocês têm o boletim do Grid, né? Mas a Débora escrevia para o boletim do Paddock só, o Rubens também. Mas vocês fazem uma linha que é totalmente fora disso. Vocês não estão com pressa de escrever nada. Vocês estão querendo fazer um negócio decente. Um negócio que o cara vai... Puta, eu cheguei no final, falei, porra, esse cara escreveu bem pra caramba, quero escrever um negócio pra ele, vou escrever um feedback pra ele. Eu acho que esse é o objetivo de vocês, pelo menos esse é o meu no Aerocast. Então,
é uma realidade cruel. É uma realidade cruel, infelizmente. Hoje em dia tem muito clickbait também, que faz parte a maioria desses sites de fake news adora fazer um clickbait. Para quem não sabe, clickbait sei lá, o Kubica fez um teste na Williams, clica aqui e veja o que aconteceu, sabe? Não tem notícia nesse negócio, cara. É só um chamariz, é só uma manchete chamariz. Eu não sei tecnicamente como é que se chama isso, Débora. Como é que é? A gente chama de ser caça-clique, né, que eles falam. Caça-clique, pronto, caça-clique. Então é uma manchete caça-clique que não serve pra nada, você não tá comunicando nada naquilo ali. Uma manchete boa é uma manchete que você pelo menos sabe do que tá falando, do que tá acontecendo. Então aí você clica no texto, aí vê o subtítulo, aí lê a notícia e vai se informando. Só que, cara, hoje em dia tá cada vez mais difícil você confiar nos sites, principalmente nos sites grandes, tá? Que estão perdendo muita credibilidade. A gente, nesse último acontecimento que eu relatei para vocês aqui, a gente viu o maior portal de Fórmula 1 do Brasil, de notícia, sendo desmascarado por um cara que simplesmente fez uma checagem fora. Questionei. Simplesmente eu questionei. E dentro desse desespero deles de buscar transformar isso, aí isso entra numa coisa que eu não sei se tem na faculdade de jornalismo, mas pelo menos a faculdade de direito eu estudei, que era falsas memórias, é onde você tenta transformar uma mentira numa verdade. Eles começaram a criar situações em que aquela possível contratação do Kubica realmente existia, até onde que eles chegaram a envolver o Felipe Massa, inserindo uma frase que o Felipe Massa tinha dado em Abu Dhabi, onde que ele confirmou que o Kubica realmente tinha assinado. Ou seja, aí a gente vê até onde que eles vão, até onde que esse mercado da notícia vai, porque simplesmente eles querem despejar notícias na internet, um maior volume de notícias sem conteúdo, sem o intuito de noticiar, de informar, mas simplesmente de ter um volume de posts grande, simplesmente para ter cliques, para poder ter page views, para poder vender para um banner e falar, olha, coloca seu banner aqui, nós tivemos 5, 6 mil acessos no dia que soltamos essa notícia. Então, assim, é um mercado que se tornou esse negócio de noticiar qualquer coisa. Eu lembro que uma vez o Hamilton ele se encontrou uma vez com a Anitta no México, ficou uma semana, quase todos os portais falando disso. Então os caras tinham o cúmulo de acompanhar os streamings de música do Hamilton para poder ver. Toda vez que ele estava ouvindo a Anitta, os portais soltavam assim, Hamilton acompanha a Anitta, Hamilton não sei o que. Cara, pelo amor de Deus. É revista Caras agora que tá cuidando da Fórmula 1, E tipo, ele não tinha necessidade disso, tá bom, o cara tá chavecando, dane-se, velho, o cara... É o problema deles, né? Eu não quero saber disso, eu quero saber, e aí, o cara tá se preparando, o cara... como tá os tempos dele. Então, infelizmente, hoje, na internet, pelo menos esses portais, eles vivem de buscar vender notícias para poder ter page views, para poder... É o mercado negro dos page views, né? Eles têm que inflar o máximo possível para poder vender em propaganda. Eu não sei se você teve estatística na tua faculdade, Rubens. Eu não sei também se a Débora tem. Mas, olha, a estatística é a forma mais honesta de você contar uma mentira. Uhum. Então não adianta você chegar, olha só, tenho 5 mil acessos aqui diários. Porra, qual é a qualidade desse acesso diário? O que você faz para ganhar esses acessos diários? É isso que o cara que tá... Bom, pelo menos é assim que eu imagino que seja um mercado de gente séria, que queira colocar dinheiro em gente séria. O cara vai querer saber o que você faz, qual tipo do teu conteúdo que eu vou colocar meu dinheiro aqui em você. Se eu tô te pagando, eu quero saber. O que às vezes acontece é você mascarar, tipo, você tem poucos acessos em notícias concretas, mas o que você acaba tendo acesso é realmente nessas matérias que são para poder chamar leitores que não Exatamente. são os seus certos, né? São os de fora, porque Sim. O que conta mesmo para um portal é quem acaba entrando ali ocasionalmente, não quem tá só, quem é fiel, né? Então, quando eles fazem essas coisas, geralmente é para poder mascarar. Eles pegam um dia que eles tiveram acesso em coisa X qualquer, para poder falar, para poder vender essa coisa boa que o site tenta produzir, para poder dizer que é aquilo ali
que é aquilo ali que eles estão vendendo e não o contrário. E tem muita pompa em cima disso, né? O cara se enche de orgulho, enche a boca pra falar que ele tem o maior. Até lancei a zoação lá do jornalismo com J maiúsculo, que foi uma citação do próprio jornalista desse portal grande aí. O cara enche a boca pra falar que é foda, que não sei o que, e putz, faz um negócio desse. Então, às vezes, é mais interessante você, ouvinte, que tá ouvindo isso aqui no Boletim do Grid, é mais interessante que você preste atenção em quem você confia do que prestar atenção num cara que é grande só porque ele é grande. Porra, o Globo Esporte, não podia falar o nome, né? Tem um portal da Globo sobre esportes que... Porra, falei Globo. Tem um portal de comunicação de um veículo grande aqui... Foi mal. Tem um portal de comunicação de um veículo grande de televisão da TV brasileira que tem uma seção de esportes. E, cara, é gigantesco, todo mundo conhece. E mesmo assim, quando sai uma notícia do Kubica na Williams, eles noticiam o Kubica na Williams. Quando sai uma notícia do Sirotkin na Williams, eles vão lá, na notícia seguinte e falam Sirotkin na Williams. E não apagam o Kubica na Williams. E tá todo mundo bem. Só porque os caras são grandes? Não, porra. Os caras... Cara, não tem credibilidade nenhuma. Eles só são grandes porque eles têm uma rede de televisão gigante atrás. Então, mas ainda existe essa competição. Eles, geralmente esses portais grandes, eles não olham para os pequenos que estão tentando trazer um conteúdo melhor ou tentando informar. Isso para eles não importa. O que importa para eles é a briga de cachorro grande. Exatamente. E quem posta primeiro? Uma das coisas, assim, vou fugir um pouquinho do assunto da Fórmula 1, mas foi uma das coisas que eu vi quando teve o lançamento do álbum do YouTube. Um portal foi postar um review desse CD e o review não estava completamente pronto, porque tinha algumas músicas que eram parecidas com o álbum anterior. E aí eles postaram a matéria sem colocar o nome dessas músicas do álbum anterior que era semelhante. Pra que tentar postar antes? Tipo, isso era umas 7 horas da manhã que estavam postando, porque tinham lançado o álbum na madrugada aqui no Brasil. Então, pra que você posta um negócio que ainda tá inacabado, que você ainda tá fazendo só para as pessoas acessarem? E quem realmente tá entrando ali porque quer saber o que é de diferente, o que tem de novo, a pessoa acaba se sentindo frustrada por ler um post gigante que não tem informação nenhuma, que só tá ali pra poder te enrolar. Isso é a meia verdade, né? Notícia pela metade. É um problema, eu vou te... Desculpa, Rubens, não, pode falar. Só indo um pouquinho mais nesse negócio de notícia que é meia verdade ou que não é noticiado tudo por completo. Eu sei que o Gabriel chegou a acompanhar isso, ele chegou a ler até o projeto de lei da reforma trabalhista. Você via vários portais falando que a reforma trabalhista vai mudar a forma do trabalhador de viver, o contrato de trabalho vai mudar. Sim. Você não tinha um bendito portal falando de quais eram, o que ia ser afetado, o que ia modificar. Tipo, vai ser ruim pro trabalhador. Qual trabalhador? O Brasil da CLT antiga era de 1940. Você vê, você tem mais de 70 anos aí de CLT e que estava toda engessada numa cultura que era totalmente diferente. E então, assim, você tinha portais que eles tinham mais o interesse de o título normalmente era assim: o trabalhador, veja o que você perde. Na hora que você lia, não tinha nada. Não, e alarmista, né, Rubens? Porque alarmista gera clique, né? O desespero gera o clique. Era um caça-clique. Eu lembro que teve um dia que eu vi uma discussão num grupo do WhatsApp, o pessoal falando, dando risada, você chega pro pessoal que tá reclamando de direito da reforma, pergunta pra ele qual direito que ele perdeu, ninguém sabe. Aí eu brincando comecei a listar quais que mudaram. Eu falei, esses mudaram. Perder, não perdeu porque ninguém perde nada, você só tem modificações, que é o que ninguém falou. Então, é lógico, eu não vou ficar aqui justificando, defendendo nada, mas só que só para o pessoal ouvinte ter uma ideia de como os próprios portais que teriam a obrigação legal, e isso é legal mesmo, eles têm, porque eles trabalham com concessão, esses principais portais, porque a maioria tem algum vínculo com alguma emissora de TV, então junto a isso, eles têm essa obrigação de noticiar o que é verdade, ou pelo menos trazer informações que reflitam aquilo que realmente está acontecendo.
agora a gente vai ter a reforma da Previdência. Eu tô vendo, eles estão falando tudo errado e nada do que deveria ser falado. Então, é a mesma coisa da Fórmula 1, é a mesma coisa da aviação, é a mesma coisa de qualquer área, futebol, que você tem informações em que o portal só quer noticiar. Tem um jornal aqui em São Paulo, eu trabalho eu dou plantão, às vezes, num departamento jurídico de um sindicato. Tem vezes que o trabalhador chega lá e chega com o jornal assim, doutor, essa notícia aqui eu quero saber, me atinge, tá lá, trabalhador, saiba da reforma que vai fazer com que você trabalhe mais. Mas eu falo, amigo, senta aqui, vamos ver primeiro a tua situação, que é diferente de todo mundo, para depois você entender o que realmente está acontecendo nessa notícia desse jornal. E é a mesma coisa, os caras colocam que, tipo, vai ter uma mudança radical, mas não explica a mudança. Ó, vai ter mudança, todo mundo sabe, mas não explica o porquê, como e quem serão os atingidos. E isso está refletindo em todas as áreas, infelizmente. A gente está tendo. Agora, hoje, uma amiga minha do escritório falou assim: Rubens, me ensina a minerar Bitcoin. Eu olhei assim pra ela e falei: pra quê? Pra que você quer minerar Bitcoin? Mas tá todo mundo falando que é um investimento do futuro. Eu falei: tá, boa sorte, procura um tutorial. E eu não vou gastar meu tempo pra fazer isso. Tudo bem, posso ficar rico, mas é um jogo de dados tão grande que ninguém tá noticiando de forma correta. Ninguém sabe como funciona, ninguém sabe como é que vai ser no Brasil a utilização do Bitcoins, que tá todo mundo, eu vejo várias pessoas falando, vou minerar Bitcoin. Eu falei, vai, amigo, você sabe como você vai usar, você sabe como que você vai utilizar esse dinheiro? Não sabe. Ninguém chega e esmiuça essas situações hoje em dia, só simplesmente jogam na internet. É muito complicado, Rubens, a responsabilidade também que o jornalista tem, em relação a isso que você falou agora, sobre o trabalhador que chegou lá na sua sala perguntando se isso atingiria ele. Cara, olha a responsabilidade que um jornalista tem. A gente está falando especificamente aqui sobre a reforma trabalhista, tá? Mas a gente pode transferir para a Fórmula 1, não tem problema nenhum. Mas a responsabilidade que o cara tem de dar a informação correta para o cara que não sabe. Porra, o cara tá indo se informar porque ele não sabe. Você tem uma informação que ele não tem. Então a responsabilidade de você colocar essa notícia bem escrita, bem pesquisada, dizendo como, onde, porquê, quando, pra quem, cara, é muito grande. Então é o que eu já falei aqui, vou repetir de novo. O ouvinte que tá ouvindo isso aqui, se você dá valor ao cara grande, porque ele é grande só, você tem alguma coisa errada no jeito que você tá encarando isso, cara. Porque tem muita gente pequena, tem muito moleque, entre aspas, porque foi assim que a gente foi criticado, né? O grupo foi criticado. É jornalismo feito por moleques. E tem muito moleque dando banho muito grande em jornalista dinossauro, gigante. Então é muito complicado. A responsabilidade que eles têm, que eu acho que ao longo do tempo eles foram perdendo essa responsabilidade, não todos, claro. O Reginaldo Leme é prova disso. Mas a maioria dos jornalistas grandes foram perdendo essa responsabilidade, essa noção de checagem de fatos, e estão simplesmente atrás de uma realidade que eles não conseguem acompanhar. Então o jornalismo moleque, o jornalismo raiz, os dois mundos, quando entram em conflito, cara, hoje em dia o moleque tá dando banho. Então tem o Boletim do Paddock, tem o podcast F1 Brasil, quase que eu falei o nome do outro lá. Tem o podcast F1 Brasil, tem o Projeto Motor. Cara, tem um monte de gente fazendo jornalismo maneiro que você pode acompanhar. E é o que eu faço. Eu não dou nem valor ao que quase que eu falo Globo Esporte de novo. Eu não dou nem valor ao que o portal de esporte da televisão brasileira fala. Porque eu sei que ele vai plantar qualquer coisa lá. Não interessa, pra ele só tá interessando o clique. Então, quando a gente fala de fake news, a gente está falando aqui sobre o universo da Fórmula 1, sobre automobilismo, mas ele pode se estender a um portal de medicina, ele pode se estender a um portal de viagens, pode se estender a um portal de direito, que, putz, no direito então, né, Rubens, tem um monte de besteira sendo falada por muita gente. Então, cara, pense com a sua própria cabeça, né? Tente pegar as fontes que você confia e compare. É isso que eu acho que deve ser feito, comparar as fontes que você tem e avaliar qual que é melhor pensando sozinho, né? Aí o ouvinte fala, mas o Rubens deu exemplo do rapaz que comprou o jornal, ele
teve o prejuízo de comprar o jornal, ele está alimentando, mantendo essa imprensa, que faz? Você, quando acessa um site, você também está alimentando essa imprensa, você está dando dinheiro, porque às vezes você acessa, claro. Você vê um banner bonitinho, você clica, ou esse portal que fez essa lambança com a informação do Kubisk, ele tem um canal no YouTube, então provavelmente é um canal monetizado. Então você, de qualquer forma, na hora que você for assistir um vídeo dele, você não, eu não tô pagando, não, você não tá pagando, mas só que você tá ajudando a fomentar cada vez mais esse tipo de mídia. Então, é o que muitas vezes compensa você, ninguém tá falando aqui para você deixar de acessar, deixar de ver, mas é o que o Toledano acabou de falar, compare, pegue duas informações, veja, busque mais de uma fonte. Sempre importante você ter mais de uma fonte. Sempre duvide daquela que é alarmista. Aqueles que colocam urgente. Essa semana, com o noticiário político, eu via vários. Grandes portais, eles têm uns gifzinhos que eles colocam nos posts do Facebook, do Twitter, assim, urgente. E só tem o título numa linha. Você tem que clicar aquilo. Aquilo ali, eu acho uma vez eu pensei em fazer, mas eu fiquei assim, gente, sabe, eu me sinto com um otário em querer fazer aquilo. Porque eu falo, pra que eu vou iludir a pessoa, sabe, aquela coisa da pessoa chegar dentro da tua casa, olhar assim pro lado e falar assim, puta, a casa do cara é toda desarrumada, ele fez um convite pra gente vir aqui numa festa, mas tá tendo tubaína e pão com mortandela, velho, merda. Então, quando você vê isso, você já fica com o pezinho atrás. Esse urgente não é urgente porque você tem que saber, é urgente porque ele quer noticiar primeiro. Se fosse tão urgente que você quisesse saber, você tinha digitado no Google aquela pesquisa, aquela informação. Você não foi atrás daquela informação está sendo jogada com você com urgência somente para você clicar. Então é esses pequenos filtros que com o tempo o nosso ouvinte tem que, também não é uma obrigação, mas ir criando para você levar tanto para a Fórmula 1 como para fora da Fórmula 1, para você ter uma noção de que o que é valioso ter informação para você e o que não é valioso. Porque muita informação... Isso é pra vida também, né, Rubens? Exato. O Toledano sabe, você pega essa questão que nem de aviação, quando tem um acidente, uma catástrofe, o que pipoca de informação falsa, notícia falsa, nossa senhora, é grande. Eu acho que o Toledano deve ter sofrido, porque deve ficar vários portais, pessoas ligando, entrando em contato com ele pra, me esclarece. Não tem como esclarecer de imediato, isso eu falo. Olha, pode falar. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com o acidente da Chapecoense. Tudo bem, não é Fórmula 1, mas eu acho que é extremamente relevante para você ver, para o ouvinte entender como que a gente pensa com a nossa própria cabeça. Tudo bem, eu sou aviador, eu tenho conhecimento, eu posso ir um pouco mais a fundo do que a água na canela dos portais, tá? Só que o que era noticiado era um monte de besteira sendo falada, porque, eu acho que é isso. Aí o cara vai e pega uma outra notícia de um outro acidente. Cada acidente é um acidente diferente. Então o cara pega uma notícia de um acidente com um avião parecido com o que aconteceu no Chapecoense e acha que vai ser a mesma coisa. Cara, eu fiz uma pesquisa, eu fiquei um dia inteiro, no dia que aconteceu, eu fiquei o dia inteiro, foram 20 e tantas horas, só focado nisso. Eu próprio pesquisei, eu fui atrás no site do fabricante do avião, eu peguei a tabela de performance da aeronave, eu comparei a distância que foi voada, a rota que foi voada, eu peguei as informações meteorológicas, plotei em cima da rota, calculei com o computador de bordo manual que eu tenho, eu calculei a performance da aeronave com quantidade de combustível, velocidade. Então eu não acreditei no que me falaram inicialmente. Porque acabou o combustível. Tá, mas como que acabou o combustível? O cara não abasteceu direito, abasteceu menos, teve vazamento, o que aconteceu? O cara simplesmente deu a notícia, acabou o combustível. Porra, calma aí, cara, acabou o combustível como? Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver, o time da Chapecoense tem tantos integrantes, eram 70 e poucos, eu acho que estavam, eu não me lembro mais, eu sei que voaram 50 e poucas pessoas e o avião voou na capacidade praticamente máxima de assentos, tinha assento disponível lá ainda, mas como o time carregava muito equipamento, o peso maior foi de equipamento. Então eu comparei, olha isso, cara, eu fiz uma estimativa de quanto cada um pesava
peguei porque eu trabalhei em check-in já há 2 anos, né? Então eu atendia time de futebol, sabia mais ou menos quanto cada um levava. Então, cara, eram 30 quilos por jogador, em média, que um time de futebol brasileiro levava. Então, eu fiz toda essa pesagem, comparei com a performance da aeronave e cheguei com dados, com fatos, ao resultado. Olha, realmente, o cara estava no limite do combustível. E é o que se provou agora. Teve um relatório preliminar do acidente, que saiu há pouco tempo. Falaram, a carta que eles pegaram, a carta de performance, foi mais ou menos a mesma carta que eu peguei. Eles tiveram acesso, por serem investigadores, eles tiveram acesso a mais dados do que eu. Só que eles fizeram mais ou menos a mesma coisa. Então, quando você pega uma notícia e resolve analisar, você pode tirar muito mais informação se você for um cara crítico, que é o que eu tentei fazer com o Sirotkin, e eu acabei destruindo o cara lá sem essa intenção. Não era nem minha intenção essa. Simplesmente bater de frente com o que ele estava falando que estava errado. Então você imagina, eu chegar pro G1 e bater de frente com os dados que eu peguei que estava diferente da notícia deles. Ele ia cagar pra mim. Esse moleque é idiota, não sabe nada. Mas não é a realidade, né? Eu acho que o que fica a lição desse programa as pessoas que não estão envolvidas que não tem esse tipo de estudo, assim, que não é um jornalista mesmo formado, que não é uma pessoa que trabalha diretamente com mídia social, ela ter esse cuidado de analisar tudo que chega para elas, filtrar e procurar em mais de um canal. O que a gente aprende muito na faculdade é que ultimamente os grandes portais mesmo, eles não são o veículo principal para a notícia chegar até você. O que é notado é que ultimamente as pessoas passam muito mais tempo no Facebook ou até mesmo no Twitter recebendo a notícia que vem dali. E muitas vezes o que acaba acontecendo é a pessoa tomando aquilo que vem dessas mídias sociais como verdade. E isso não é uma coisa que você tem que fazer. No começo, quando essas redes sociais surgiram, já existia esse tipo de fake news, mas era um pouco menos, né? Tipo, os portais tentavam encher sua timeline para você realmente receber um conteúdo de qualidade. Só que ultimamente eles veem que as pessoas... Tem mais gente que não é tão esclarecida assim, que de qualquer jeito vai chegar até o portal deles e vai ter acesso à informação do mesmo jeito que uma pessoa que é assinante daquele canal. Então, os ouvintes desse programa, fica a lição para poder aprender a fazer esse tipo de filtragem. E se não souber do assunto, tentar procurar alguém especializado, porque muitas vezes você consegue falar com alguém. Você não precisa ser só um jornalista para você conseguir falar com alguém importante. Você consegue ter uma assessoria de imprensa que você entra em contato, você consegue ter pessoas que trabalham dentro desse ramo mesmo, que podem te fornecer um pouquinho mais daquele conteúdo e não só uma coisa geral. Então, eu acho que essa lição que esse programa traz para todo mundo que está escutando. E eu gostaria, meninos, que vocês fizessem as suas considerações finais, falassem um pouco mais. Não, eu já tô no meu limite aqui, eu já fiz, inclusive. Eu posso fazer... eu não sei se você vai abrir espaço para falar do Aerocast, mas... Não, pode falar. Tá. Bom, então a gente... É isso, eu acho que deve ser feita uma análise, pense com a sua própria cabeça, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre aviação, que tem um pouquinho a ver com Fórmula 1 pela tecnologia, aerodinâmica e tudo mais, isso é uma parte que me interessa muito do automobilismo, você pode acessar o meu podcast. A gente fala sobre aviação de uma forma muito bem humorada, sem deixar a parte séria de lado. A gente tem entrevistas com personalidades importantes da aviação e besteira também, besterol, diversão e tudo mais. Então, se você quiser, acessa lá aerocast.com.br. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, por ter participado com a gente, aceitado o convite aí da Débora. Assim, é uma emoção gravar com você, que até eu brinquei agora no Twitter, que eu tô zerando minha vida na podosfera, gravando com você. Para com isso, pô, que isso? Eu também tô muito feliz que você aceitou o convite. Pô, eu que agradeço. E aí, cumprindo essa honra, mais uma vez agradecer ao Bruno Shinozaki do Fim do Grid, porque mais uma vez ele tá ajudando a gente a criar um conteúdo de qualidade. É um podcast que vale a pena ser ouvido, ele vai muito além
da Fórmula 1, ele vai para MotoGP, NASCAR, o Brunão, ele vai e faz entrevistas, então eu vou fazer esse merchan aqui do Fim do Grid para ele, e também vocês acessem o boletimdopaddock.com.br lá. Nesse período de férias a gente está seguindo com a série de 365 dias, contando cada dia da história do automobilismo, mas logo começa a pré-temporada de Fórmula 1, tem Daytona 500 agora, tem outras categorias também que a gente vai tentar fazer uma cobertura ali, ou pelo menos comentar dentro do possível com vocês. Eu sou a Débora, eu gostaria de agradecer os meninos por terem participado do programa. Obrigada, Bruno, por ter dado essa oportunidade dentro do Fim do Grid para a gente poder fazer esse quadro noticioso. E vocês podem falar comigo pelo Twitter The Flowers ou no nosso site, o Boletim do Paddock, e deixem comentários, sugestões, tudo que vocês quiserem sobre esse programa, o Boletim do Grid, para poder auxiliar a gente a fazer outros programas e fazer outros conteúdos para vocês. Obrigada.